falar rapidamente, melhor ver filme do que blá blá blá. Uma informação para o Igor: no Rio não teve acompanhamento musical, a pedido de alguns espectadores ilustres que consideravam que Murnau estava continuando com a Aurora sua grande pesquisa estética, artística, de transformar o cinema no que àquela época se chamava de um meio puro, uma arte pura, uma arte intrinsecamente cinematográfica, seja lá o que isso quisesse exatamente dizer àquela altura, mas se considerava um conjunto de espectadores que inclusive se ligaram a cineclubes, consideravam que o verdadeiro filme era um filme absolutamente silencioso, que era um meio de expressão puramente visual, que se música havia, essa música tinha que emanar das imagens do filme, e que Murnau era o mais extraordinário diretor de cinema nesse sentido. Era um dos poucos que conseguia transformar as imagens, os planos de seus filmes em pura música. Nesse sentido, a Aurora é, de fato, o coroamento de toda uma trajetória que começou na Alemanha. Murnau é um diretor alemão, é um dos mais famosos diretores do chamado cinema de Weimar, da República de Weimar. Ele tem uma carreira relativamente grande na Alemanha, teve uma carreira muito pequena nos Estados Unidos porque ele morreu ali no início dos anos 30, num acidente automobilístico. Fez poucos filmes nos Estados Unidos, e dos quais o único que é efetivamente lembrado de uma maneira mais extraordinária é o Aurora, e junto com a Aurora talvez o Tabu, onde ele dividiu a direção com o Robert Flores, seja os dois filmes feitos nos Estados Unidos que passaram de fato a história do cinema. E ele inclusive teve um outro que se perdeu completamente, o For Dead, os Quatro Diabos. A gente não sabe exatamente o que esse filme apresentava, mas há um consenso da crítica da época, uma crítica a posteriori, de que o Aurora é efetivamente o coroamento dessa pesquisa formal que ele vem desenvolvendo há muitos anos, e que começa de uma forma mais sintomática com o famoso Nosferatu, que ele dirigiu na Alemanha em 1922. A essa altura, já em função do sucesso, do escândalo que o Nosferatu provocou, porque fez uma adaptação não autorizada do romance do Bram Stoker, o Drácula, que foi processado inclusive por isso, mas a Alemanha não reconhecia as questões diplomáticas legais da época. Não aconteceu nada a rigor, nem com ele, nem com o filme. E ele, por conta disso, se tornou um diretor muito famoso para além das fronteiras da Alemanha, para além das fronteiras da Europa. E essa fama chegou aos Estados Unidos, ali por volta de 1924. E essa fama só fez crescer à medida em que os filmes do Murnau chegavam a esse país, eram apresentados, a crítica ficava absolutamente extasiada com os filmes. E isso, digamos assim, teve um ponto de inflexão, foi quando um filme que ele dirigiu na Alemanha, chamado A Última Gargalhada, foi apresentado nos Estados Unidos e a crítica entrou em êxtase. É o maior filme da história do cinema, ele comprova que realmente é o maior diretor de todos os tempos, o cinema tinha 30 anos citando. É um filme absolutamente extraordinário, é o ápice da arte cinematográfica, enfim, os elogios eram de tal ordem que o Murnau, inclusive, passou a ser conhecido mesmo antes de chegar ao país como Dr. Murnau. Ele era chamado pela imprensa estadunidense de Dr. Murnau. Havia um respeito imenso pela figura dele, e foi um pouco essa repercussão, essa fama que ele granjeou com o trabalho dele, com o trabalho que era reconhecido como um trabalho impresso essencialmente artístico, que ele foi considerado para uma contratação por um dos grandes estúdios dos Estados Unidos, que era a Fox Films, para que se desenvolvesse através dele uma carteira de filmes de qualidade, uma carteira de filmes, aí às vezes muito entre aspas, artísticos.
uma carteira de filmes que imprimisse um selo junto à produção do estúdio, no sentido de que essa produção não era só eminentemente de entretenimento, mas que tinha também uma grande ambição de caráter artístico e que, na Fox, isso se combinava perfeitamente. Então, se emprestou a Murnau essa tarefa de criar esse segmento de filmes dentro do estúdio e de trazer esse selo de qualidade da Europa, da Alemanha, da República de Weimar para a nascente produção feita a rigor em Hollywood. A gente tem que lembrar que ainda a essa altura, que começa a ser realizado em 1926, vai ser lançado em 1927, boa parte dos filmes que a gente chama de hollywoodianos não eram rodados em Hollywood, eram rodados ainda em Nova York. Em estúdios como a Paramount, cuja boa parte, quase 100% da produção, era rodada em Nova York. Hollywood já existia, tinha uma crescente produção, mas boa parte dos filmes feitos no país eram rodados ainda em Nova York. Nesse sentido, Fox, inclusive, queria carimbar o selo definitivo nessa produção vinda do novo espaço geográfico, da nova base de produção, da nova meca simbólica do cinema. E o Murnau, inclusive, tinha também essa tarefa de consagrar aí o filme hollywoodiano por excelência. Ele é contratado a peso de ouro, foi o diretor mais bem pago do mundo naquela época para realizar seu primeiro filme, que era o Aurora. E ele recebeu uma coisa raríssima no cinema dos Estados Unidos, que foi carta branca absoluta. Isso era contratual, ele exigiu de um lado, mas o Fox também queria lhe dar essa carta branca absoluta do outro, mesmo tendo exemplos recentes, assim, bastante controversos, como o mais famoso O Ouro e Maldição, do Stroheim, que foi absolutamente destruído pelo produtor, que era Metro Goldwyn Mayer, naquela época foi Metro Goldwyn Mayer, e que tinha sido um caso, digamos assim, exemplar no sentido de que não se deve entregar uma carta branca a um diretor que, enfim, extrapola todos os limites e quer transformar ali, o projeto numa obra de arte absoluta. Sobretudo para os produtores dos Estados Unidos, significava gastar muito além do que havia sido combinado. Murnau fez isso, gastou, mas muito além do que havia sido combinado. Mas nesse caso, William Fox, que esteve presente na quase totalidade das filmagens, não só avalizava os chefes, como dizia, isso tem que fazer, inventa aí que a gente vai bancar. E com isso, Murnau, na prática, inventou um filme que é absolutamente extraordinário para aquela época. Ele já era um diretor radical, por exemplo, na movimentação da câmera, na construção dos cenários, na idealização de roteiro e sua presentificação no momento do set. Uma das coisas que mais me impressionam no Murnau são os roteiros que o famoso Karl May, seu roteirista preferido, escrevia para ele. Os roteiros são sob a forma de versos. Não há marcações típicas de roteiro. Plano 1, interior noite, estação ferroviária, o personagem A vai se deslocar até a mesa. Não tem nada disso. O roteiro é pura coisa. Vocês acham um excerto do roteiro do Aurora na internet, vocês vão ver que é um roteiro muito bonito, mas eu diria quase impossível de ser filmado, porque você depreender o filme daquilo é algo muito, assim, desafiador. Na verdade, o Murnau gostava desses desafios e, mais do que isso, extraía sua própria poética dessa base, literalmente poética. Ele tinha um método muito particular de trabalho e ele transformava esse método efetivamente na forma de criação de um cinema muito inusitado aqui. Ele havia sido celebrizado por um filme que não utilizava intertítulos, que é A Última Gargalhada, não é que ele não utilize texto de momentos em momentos, mas não utilizava intertítulos. Portanto, em princípio, não fazia o uso da literatura como uma base para o entendimento do filme. Ele criava o que se chamava aquela altura de poemas visuais, e precisa entender a narrativa. Ele estava ali, em princípio, contando historinhas, mas era preciso entender tudo que estava se passando como ação
como pensamento de personagem, como expressão, inclusive verbal de personagem, através das imagens. Isso significava criar todo um novo código de construção visual e adequar esse código a uma série de possibilidades, uma série de narrativas possíveis, e extrair delas, para além do entendimento, todo um efeito dramático, todo um efeito estético, todo um efeito artístico, no sentido da compreensão do mundo, que era algo que se acreditava que o cinema não fosse possível, só a literatura poderia fazer isso. Nesse sentido, inclusive, que a crítica da época, o público da época, Murnau era um diretor extremamente popular, mesmo eventualmente adaptando escritores considerados difíceis, tipo Goethe. Todo mundo, na verdade, apreciava no cinema de Murnau essa capacidade de fato, dar cor, através do filme, através das imagens, dar densidade, dar uma dimensão filosófica a histórias eventualmente comuns ou até mesmo banais, que se acreditava algo só possível na expressão literária. Murnau era um diretor extremamente ambicioso como realizador, mas era ainda mais ambicioso como artista. Existe um pensador brasileiro, que é mais conhecido simplesmente como um restaurador, que é o Saulo Pereira de Mello, o famoso restaurador, único filho do Mário Peixoto, Nietzsche. E o Saulo diz que, reverberando uma polêmica que surgiu a partir do Aurora aqui no Brasil, a partir de um cineclube específico, era o Chaplin Club, que tomou o Aurora como uma espécie de bifurcação na história do cinema. O Aurora apresentava um novo caminho frente a um caminho anterior que já se considerava extraordinário, que era o caminho do cinema soviético, de cineastas como Kudovkin, como Eisenstein, como Abreu-Djedskaya, etc. E essa polêmica que surgiu nas páginas hoje em dia a gente diria fanzine, da publicação do Chaplin Club, que era o FAM, que opôs principalmente o tal de Farias e o Plínio Susequi de Rocha. O Plínio foi professor, mentor, mestre do Saulo. Reverberando essa polêmica, o Saulo retoma essa discussão já no final dos anos 80 e diz que, de fato, o Aurora representou essa bifurcação e significou ali um novo momento, um futuro para a história do cinema, um futuro para a arte do cinema. E aí, nesse sentido, é importantíssimo ver o filme como Murnau concebeu, com um som, com um som específico. Tá? Porque o Murnau está considerando justamente que o som já chegou, que ele trará as diversas camadas, embora ele não tenha trabalhado com o diálogo nesse momento, ele pretendia explorar isso mais à frente. Era difícil entender exatamente o que significava a tecnologia de um lado e qual era o impacto disso sobre o narrar filme. E ele estava começando a tatear. Ao mesmo tempo, ele tinha uma missão extremamente radical nesse filme, que era entender qual vai ser, a partir de agora, o papel da câmera. Murnau é, de fato, o primeiro diretor na história do cinema que se concentra na câmera, que vai dizer, no quadro, como uma instância de enunciação, uma instância de narração, aquilo que, de fato, constitui o que vemos, o que sentimos, o que compreendemos como uma história qualquer do mundo, como uma compreensão qualquer do mundo, eventualmente como um entendimento do que o mundo é. Ou seja, ele quer fazer um filme como eventualmente um grande filósofo escreve sua obra. O Murnau tem essa missão. E o Aurora acabou ficando como o filme que vai mais longe nessa ambição. Uma ambição que começa, no fundo, para aquele que vem da tradição cultural alemã, da tradição filosófica alemã, como aquele que vai assinar embaixo, não vou resumir aqui as ideias, mas uma simples frase eu acho que é suficiente, como aquele que assina embaixo o dito do Nietzsche: Deus está morto. Então vamos exemplificar essa ideia com um filme.
Aurora é isso. Eu acho que a gente vê o filme com essa indicação na cabeça, se vocês quiserem, depois do filme, a gente conversa um pouquinho sobre, eventualmente, como é que se pode entender isso, perceber isso, partir disso para discutir um pouco a obra.